Amém, irmãos? Paz do Senhor, estamos começando mais um culto jovem da Igreja Unida de Cedro de São João, na direção do pastor José Cruz de Melo, superintendente das Igrejas Unidas de Sergipe. Ô, glória! Vamos adorando ao Senhor, Nice, Pinha, Camille, Vanasha. Vamos adorando ao Senhor. Alô, Crente Grills. Pai do Senhor, Nice. Clemildes, tia Clemildes. Andreina. Vamos lá, tia Pinha. Bridória. Mais um culto jovem. Vamos chamando a galera, pessoal. Kézia, Isis. Cliquem no aviãozinho aí, ó, e vão enviando pro pessoal, viu? Vamos começar na animação do Senhor, porque Ele é alegria. Vamos, Alice. Nele, Thaís, a paz do Senhor, que está entrando para adorar o Senhor conosco. Vanessa Grande, um beijo. Mateus Dai. Oh, glória. Pastora Lili, a paz do Senhor. Mãinha, um beijo. Bora lá, Misraim. Aleph. Jesus é alegria, Lili. Oh, glória. Amém, irmãos. Vamos compartilhar essa live para todas as pessoas. Clique aqui no aviãozinho, ó, e envie para 10 pessoas. Para Deus estar falando com essas pessoas. Estamos iniciando mais um culto de jovens da Igreja Unida de Cedro de São João, liderado pelo pastor José Cruz de Melo, viu, irmãos? Vamos adorar o Senhor. Pastor Gil, da paz do Senhor. Amém. Quem está com a Bíblia aí em casa, para lermos o que Deus tem para falar comigo e com você. Amém. Antes de ler, eu vou fazer aqui uma oração, para que Deus esteja abençoando. Onde você estiver, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida na tua presença. Senhor, nós te pedimos a tua graça, que o Senhor fale com todas as pessoas que estão assistindo essa live agora e as pessoas que irão assistir depois. Que a tua palavra invada o ser dessas pessoas e que elas sejam transformadas pelo poder da tua palavra. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você está com sua Bíblia? Vamos abrir no livro de 1 João. Amém. 1 João 2,14. Deus quer falar com você, viu? Amém? Que diz assim, ó. Eu escrevi a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escrevi a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Para vocês, jovens, eu escrevi a vocês, jovens, porque são fortes. Nesta noite, você é forte, porque Jesus está na tua vida, e com Jesus não há fraqueza não, viu? Diga ao fraco, eu sou forte. O pastor José entrou nessa live, e quero convidar aqui a Priscila Dória para louvar ao Senhor. A irmã Priscila da igreja. Olá, Priscila, paz do Senhor. A irmã Priscila da igreja do Evangelho Quadrangular, estação do pastor Lucas Abreu. Isso, amém. 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 Eu conheci Larissa cantando no Instagram. Falei, meu Deus, que voz top. Aí eu segui ela aí nas lives de Guilherme Batista, ela sempre é lá. É a mulher do reteté aí, viu? Da oração da madrugada. E fique à vontade.
sinta o meu abraço virtual aí, viu? Fique à Amém. vontade, deixe de usar. Amém. Eu estou muito feliz de ter recebido esse convite, Mateus. É muito gratificante ver tantos jovens se reunindo para poder falar do amor de Deus, para poder reconhecer que Deus é o alimento que a gente precisa nesse tempo. Né? A gente está passando por um Verdade. momento difícil, realmente é um momento de isolamento que a gente fica sem vontade de fazer muita coisa, às vezes a preguiça bate, o desânimo bate, mas que bom que a igreja está se levantando para poder chamar os jovens à responsabilidade e poder a gente compartilhar do amor de Jesus, que é o que a gente gosta, que a gente ama, foi para isso que a gente nasceu. E eu estou muito, muito feliz pela oportunidade. Quando eu disse a Eu que você, agradeço. eu disse, Mateus, quando vai ser, porque é tão bom quando a gente recebe esse tipo de convite, né? É tão legal e a gente não pode pensar duas vezes. Quando você me chamou, eu disse, vamos, vamos embora. E deixa eu Sim. deixar uma mensagem para vocês, jovens, que é algo que assim tem falado muito ao meu coração. Está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 6, que diz o seguinte: Mas quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto o recompensará. Então, Glória a esse Deus. ele fala muito ao meu coração porque fala justamente do nosso momento que a gente deve ter com Deus, que é no nosso secreto. Viver com Deus é muito mais do que fazer live. E servir a Deus é muito mais do que estar aqui nesse momento só falando para você. A gente ter o nosso Verdade. momento com Jesus, é a gente se dedicar nas orações da madrugada, é a gente falar, a gente buscar, a gente ter o nosso momento com Ele. E é isso que a gente gosta de fazer. Então, foi esse louvor que eu vou cantar para vocês hoje. Ele fala justamente sobre isso, né? Sobre você realmente buscar a presença de Deus, porque a gente pode perder tudo. A gente pode perder amigos, a gente pode perder dinheiro, a gente pode perder, às vezes, até ao nosso trabalho, mas que a gente não tem a presença de Deus. E é isso que eu quero cantar para vocês hoje, tá? Ô, Glória, fique à vontade. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que invade todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem, se as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da vida, no lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigo, só não quero perder tua presença. Que essa seja a sua oração nessa noite. Aleluia. Amém. Tu és santo, né? Nós queremos mais da tua presença, Jesus. Mais e mais e mais e mais. Aleluia. Não se detenha se as lágrimas rolarem, as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece mais. Ele viu para me curar.
Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente. Causa arrepio na alma e a gente sente Jesus. Eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente Jesus. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Queremos mais de ti, mais a tua presença. Oh, glória! Glória Jovem, você pode perder tudo, vocês podem perder tudo, mas só não queira perder a presença do Senhor. Amém. Pri, sempre quando eu posso, eu tô lá nas madrugadas, lá na oração de Guilherme. Agora eu sei que você está todos os dias. Tem muitos jovens nos assistindo. Chama aí esse povo, essa galera. Gente, eu quero fazer um convite aqui especial para vocês. Todos os dias, às 3 da manhã, o Guilherme Batista, para você que não conhece, ele é um pastor muito jovem, mas que desenvolve um trabalho lindo de evangelismo com jovens e adolescentes. E ele entrou no propósito de orar todos os dias durante esse ano de 2020, às 3 da manhã. E assim, só quem já provou da presença de Deus de madrugada sabe do que eu estou falando. Mateus está aí de prova. Deus faz coisas incríveis na madrugada. E Deus tem prazer naqueles que se levantam e o buscam de madrugada, que vence a preguiça, que vence o sono, que vence o cansaço. Não é fácil, mas Deus, ele opera. E eu estou até com a camisa do Exército de Oração. É verdade, eu nem percebi. Experimente 10 dias. Eu faço um convite para você. Experimente 10 dias. Experimente um dia. Não vou nem te pedir para te experimentar 10 dias. Experimente um dia só. E você vai ver o que é que Deus vai fazer com você. Deus vai falar com você na madrugada. Deus vai transformar a sua vida. E eu tenho certeza que a partir do momento que você começar a orar, você nunca mais vai ser o mesmo. Deus tem isso. É verdade. Priscila. Deus abençoe. Muito eu obrigada. Quero agradecer o convite. Tamo junto sempre, viu? Tamo junto que sempre. Deus continue te abençoando. Viu? Tchau, Deus abençoe. Gente, fiquei aqui no vídeo porque vai ser bênção, vai ser bênção. Oh, glória, vai ser manto. Tchau, tchau. Tchau. Gente, você pode perder tudo. Pode perder amigos, só não pode perder a presença do Senhor. Que presença maravilhosa. Agora, a oportunidade, eu vou chamar aqui a irmã Ramona, pelo de Vanessa. Vanessa já está por aqui. Amém? Enquanto isso, eu vou louvando. Que o amor de Deus invada a sua casa. Aleluia. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor.
de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Essa que ela vem, oh, glória. Amém, irmãos? A irmã Ramona, da Igreja Verbo da Vida, lá de Santa Maria, do pastor Valmir, irá adorar o Senhor conosco. Ramona, está me ouvindo? Boa noite, graça e paz. É um privilégio estar participando. Prazer nosso. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Participar dessa live. Essa iniciativa tão inteligente, tão bonita da gente alcançar outras vidas através dessa live do Instagram. Estado diferente, mas é aquela coisa, não existe fronteiras, né? E aqui do meu lado tá meu irmão, meu amigo, primo, tudo junto e misturado, Lucas Derek. E a gente vai louvar a Deus e eu quero que vocês sejam abençoados através das canções que irão ser cantadas nessa noite, amém? Amém. Fique à vontade, irmã Ramona. Gente, para quem não conhece, ela é prima de Vanasha, a nossa irmã aqui, viu? Isso o povo mesmo. top de Pernambuco. Também, viu? Oi? Já andei aí. Inclusive, estou devendo. Eu vi rapidinho. Mas quando passa essa pandemia, você vai vir aqui pra gente cantar junto, viu? Em nome de Jesus. Fique à vontade, minha irmã. Que Deus possa falar através do louvor conosco. Existe um lugar na fenda da rocha bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença. Em tua presença existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Tua presença, Senhor, existe um lugar na fenda da rocha bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença. Um lugar, existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua
onde eu quero habitar. Sim, Senhor, eu quero habitar. Tua presença é um lugar onde eu quero habitar. Ô, glória, vamos habitar nessa presença. Amém. Podemos cantar outra? Pode sim, fique à vontade, deixa Deus te usar. Vamos lá. Ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos teus pés. Seja adorado através de mim. Seja adorado, Jesus. Eu te entrego toda a minha devoção. Seja adorado. Seja adorado através de mim. Eu te entrego tudo, tudo. Eu te entrego toda a minha devoção. Jesus, receba a mais intensa adoração. Receba a mais intensa adoração. Que suba a ti um bom perfume. Oh, oh, oh. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração. Que suba a ti um bom perfume. Eu te entrego tudo. Em mim, eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo, tudo, tudo. Receba tudo, Deus, receba. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo, tudo, tudo. Oh, 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 oh. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração. Que suba de um bom perfume. Oh, oh, oh. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, adoração. Que suba de um bom perfume. Suba de um bom perfume. Um bom perfume.
Amém. Que louvores abençoados. Um louvor confirmando o outro, viu? Deus faz assim. É um louvor confirmando o outro. Isso mesmo. Que Deus esteja abençoando a sua vida, a vida da sua família. Um beijo para a tia Valquíria, para Helena, para todo mundo aí da Igreja Verbo da Vida. Que Deus possa estar abençoando. Olha, eu vou aí, viu? Tá certo. Meu Deus abençoe. Obrigada. Depois Eu que agradeço. volta pra pregação. Tá certo. Depois tem mais, viu, gente? Não saia dessa live. Isso mesmo. Gente, Deus está falando, viu? Falando forte aos nossos corações. Vamos ouvir agora a nossa irmã Andreina. Deixa eu chamar. A irmã Andreina é da Igreja Unida, gente. Juazeiro da Bahia, do pastor Robson. Vamos adorar o Senhor. Ela vai estar dando uma saudação, vai estar cantando. E que Deus possa falar com você, através da palavra, através dos louvores. E que sua vida esteja na direção do Espírito Santo. Olha ela! A paz do Senhor, irmã. A paz do Senhor para todos. A paz, Mateus. A paz. Gente, ela é da Igreja Unida, para quem não conhece. Ó, de Juazeiro da Bahia, do pastor Robson. Que Deus esteja abençoando. Fique à vontade, viu? Já agradeço o convite. Amém. Eu quero lhe agradecer por essa oportunidade. É sempre uma honra poder louvar o Senhor. E uma bênção. Estava aí ouvindo as meninas louvando. Uma bênção, uma bênção. Eu quero deixar uma palavra para vocês, que está em Romanos, capítulo 7, versículo 17. Nesse caso, não o posso evitar por mim mesmo, porque já não sou eu que estou fazendo, mas o pecado que está dentro de mim. Eu sei que estou completamente corrompido no que diz respeito à minha velha natureza pecaminosa, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo fazê-lo. Então, gente, eu estou trazendo um louvor aqui hoje para vocês, que demonstra um pecador arrependido, que demonstra um pecador que precisa, que necessita da misericórdia do Senhor. E é isso que nós somos e precisamos todos os dias, amém? Amém. E eu vou estar louvando aqui. O Senhor, Ele não nos recusa. Glória a Deus. Tá ouvindo, Mateus? Eu estou aqui para te perguntar o que o meu coração precisa saber. As palavras são difíceis de sair, mas eu vou tentar. Eu não posso mais viver assim. Há um grito preso dentro de mim, um desespero em minha alma que indaga. Jesus, você ainda pode me amar? Será que ainda pode me usar? Será que ainda pode me amar? Você pode habitar num coração tão duro e frio como o meu. Será que ainda pode olhar através dos meus olhos que tantas vezes se desviaram? Será que ainda pode falar através dos meus lábios mentirosos? Será que ainda pode tocar com essas minhas mãos que já fizeram tanto mal? Tem misericórdia de mim, porque eu não passo de um pecador. Tem misericórdia de mim, eu confio no teu grande e doce amor. Sim, tem misericórdia de mim, porque eu não passo de um pecador.
repouso em mim. E o mal que eu não quero, esse eu faço. E o pecado está sempre à minha porta. Pecar é o que eu faço de melhor, mas eu não quero mais ser assim. Então clamo do fundo do abismo da minha existência, Jesus me ajuda e tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Jesus, você ainda pode me amar? Será que ainda pode me usar? Será que ainda pode me amar? Jesus, você ainda pode me amar? Será que ainda pode me usar? Será que ainda pode me amar? Tem misericórdia de mim. E a resposta é sim, o Senhor Jesus não nos rejeita, amém? Amém. A misericórdia dele está sobre nossas vidas. É Andreina, verdade. obrigado por aceitar o convite, viu? Que Deus continue te abençoando. Um beijo para o povo de Juazeiro, para os nossos irmãos de Juazeiro. Um beijão! Que Deus esteja abençoando, viu? Tchau! Tchau. Gente, Deus quer usar você. Você crê nisso? Amém? Vamos ouvir agora a nossa líder estadual da Igreja Unida do Orlando Dantas, pastor Anderson, a nossa irmã Larissa. Vamos, está carregando. Aê, chefinha, nossa líder! Rapaz, gente, tudo bom? Paz. Fique à vontade, viu? Amém. O Matheus me convidou aqui para dar uma saudação, né? Eu estive orando, buscando no Senhor. E ele martelou muito na minha cabeça. Eu falei, Senhor, é isso mesmo? A gente fica na dúvida às vezes, né? Mas a passagem que eu vou falar hoje um pouquinho está em Lucas, no capítulo 24, tá? Do versículo 30 em diante, que diz assim: Aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu na presença deles, e disseram um ao outro: Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava no caminho, quando explicava as Escrituras? Então, essa passagem de Deus falou no meu coração. Eu não sei quantas pessoas ou quem está aí nessa live, mas que Deus disse que hoje ele está partindo o pão, né? E abrindo os teus olhos para ouvir da palavra dele, que ele disse que já tem falado com você aí. Então, desde o início do que está acontecendo, Deus tem falado com você. A gente se pergunta, será que é comigo mesmo? Será que, como a Andreina falou agora, eu sou um pobre pecador, Deus tem misericórdia de mim? Será que Deus está tendo misericórdia da minha vida, né? Como outros louvores que falaram no nosso coração hoje, fecha a porta do teu quarto e ora, né? E você fala, Senhor, é comigo que você está falando? Ele está dizendo, eu estou partindo o pão e abrindo os teus olhos para que você creia na minha palavra, para que você creia no que eu estou fazendo através da sua vida, né? A gente fica um pouco cabisbaixo, fica, Senhor, sou eu, sou eu. Foi a pergunta que eu estava fazendo ao Senhor esses dias, Senhor, sou eu? E ele disse, eu estou partindo o pão para te mostrar que eu estou aqui, sou eu que estou falando com você, né? Que foi isso que ele fez com os discípulos, é que eles só reconheceram que realmente era Jesus que estava com eles no caminho de Emaús, que era Jesus que tinha ressuscitado ali quando ele partiu o pão. Foi nesse momento em que eles abriram os olhos e conseguiram ver que era Jesus. Então ele está dizendo hoje, estou abrindo os teus olhos para que você creia na minha palavra, para que você creia em mim, para você creia no que eu estou fazendo através da sua vida. Amém? Amém. Ó, Jesus está abrindo a sua visão nesta noite. Larissa, sua visão. Deus, ele está dando visão de águia, viu, jovens? Viu, irmão? Amém.
Amém. Larissa, obrigado pelo convite. Que Deus continue abençoando a sua vida, viu, minha chefinha? Então. Amém. Irmãos, eu não poderia deixar de falar uma coisa aqui, viu? Temos aniversariante nessa live. A minha pastora Valda, que está nos assistindo agora. Que Deus continue abençoando a sua vida, dando muitos anos para frente, dando saúde, paz, harmonia, alegria, tudo de bom, minha pastora. Eu desejo para a senhora, viu? Um beijão no seu coração, um beijo no gordinho. Gente, essa live, eu vou estar encerrando agora essa live, para na próxima live ser a pregação. Ela já orou até pela minha tosse. Verdade. Olha, só Deus na causa, viu? Eu vou estar encerrando essa live. Quem for crente vai voltar, viu? Eu vou encerrar essa live agora e vou iniciar nova com a mensageira da noite. Me aguardem um minutinho, viu? Amém, irmãos? Continuando a nossa live. É hora da mensagem. Vamos entrando enquanto isso eu vou adorando ao Senhor. Porque Ele é santo. Não há outro como Ele. Aleluia. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és meu único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o reino. Amém, amém. E a glória pra sempre. Teu é o domínio. Envia essa live. Amém, amém. Diga que Ele é santo, que Ele é maravilhoso. Oh, diga comigo, só tu és santo. Ele é santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, Ele é santo. Só tu és santo. Não há outro como Ele. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Amém? Não existe ninguém igual ao nosso Senhor. A irmã Vanessa, da Igreja Verbo da Vida, do pastor Valmir, de lá de Pernambuco, Santa Maria. Gente, ela se parece com uma pessoa que a gente conhece, né?
A irmã Vanasha, ela é irmã de Vanasha, irmãos. Fique à vontade e deixe Deus te usar, viu? Tá ouvindo? Amém. Tá ouvindo? Amém. Tá Tá me bom o ouvindo? áudio aí, porque tá cortando de você pra mim. Tá, estamos ouvindo bem. Tá me ouvindo? Então, tá cortando, mas eu tô ouvindo Pronto. agora. Pronto. Deixa Deus te usar, pode falar. Estamos ouvindo bem. Pronto. Amém, amém. Queria agradecer a oportunidade e eu creio que será um momento precioso. Como corpo de Cristo, essa unidade, né? Que independente de fazer parte da Igreja Verbo da Vida, a Igreja Unida tem sido uma igreja muito presente dentro da minha casa, porque a minha irmã congrega aí. Eu sou muito feliz pela vida de vocês, pela firmeza de vocês, e eu espero que aquilo que o Senhor colocou no meu coração possa acrescentar a vida de vocês também. Amém? Amém. Amém. Então, eu vou começar orando antes de tudo. E aí eu vou começar depois, a gente vai falar um pouco sobre a palavra. Pai, nós te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus, pela tua santa palavra. Obrigada porque aquilo que o Senhor colocou no meu coração será bem explicado por conta da unção do Espírito, que ensina aqueles que eu não estou vendo, que eles se tornem, Pai, abertos a essa palavra, que eles possam frutificar com ela, que eles possam correr com essa palavra. E que, acima de tudo, a gente possa mudar o nosso procedimento depois que formos expostos a ela, Senhor. Nós não queremos terminar essa noite iguais, mas queremos ser diferentes. O poder transformador da palavra. Espírito Santo, nós estamos submissos e prontos para ouvir aquilo que a tua voz preparou para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Então, você já me conhece, né? Eu sou irmã de Vanasha. E é um grande prazer para mim falar com os jovens da Igreja Unida em Cedro. Eu já estive aí em Cedro, infelizmente quando eu tive eu não pude conhecer muitos, mas eu conheço Mateus. É uma bênção na vida da gente. E vamos para a palavra. Eu quero começar lendo com vocês o livro de Êxodo, lá no capítulo 33. Abram para mim, por favor. Eu quero que vocês peguem a Bíblia mesmo, para vocês verem o que é que eu estou falando. Se condiz com o que eu estou falando. É muito importante a gente ler a palavra, ouvir a palavra, mas acompanhar, ser fiel àquilo que a Escritura tem dito. Capítulo 33. E ele diz assim, eu vou colocando algumas coisas, depois a gente vai construir, amém? Diz assim. Eu vou ler do... Deixa eu ver se eu começo. Eu vou começar do 1. Mas quando chegar no capítulo que eu quero que vocês prestem mais atenção, eu vou dizer. O Senhor disse a Moisés, do 33, ponha-se a caminho junto com o povo que você tirou da terra do Egito. Subam a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, darei essa terra aos seus descendentes. Enviarei um anjo à sua frente para expulsar os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Subam a terra que produz leite e mel com fartura, mas eu não viajarei no meio de vocês, pois são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, certamente os destruiria ao longo do caminho. Quando o povo ouviu essas palavras severas, chorou e deixou de usar seus ornamentos, pois o Senhor havia ordenado a Moisés, diga ao povo de Israel, vocês são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, mesmo que só por um momento, eu os destruiria. Deixem de usar seus ornamentos enquanto decido o que fazer com vocês. Assim, desde quando partiram do Monte Sinai, os israelitas deixaram de usar ornamentos. Preste atenção no versículo 7. Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância dele, e a chamava de tenda da reunião. Quem quisesse fazer uma petição ao Senhor até essa tenda, ia até essa tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, cada entrada de sua própria tenda. Observavam Moisés até ele entrar na tenda. Logo que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar, à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com ele. Quando o povo via a nuvem à entrada da tenda,
Cada um permanecia em frente à própria tenda e se curvava. Ali o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala a um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas seu jovem auxiliar, Josué, filho de Nun, ficava na tenda. Algumas versões diz, permanecia aos pés da tenda. Eu quero começar conversando com vocês. Quando o Senhor falou para mim sobre essa passagem, me falou sobre um jovem que sabia onde era o local onde o Senhor via e tinha um encontro. A gente sabe que Moisés era aquele que tinha uma intimidade com o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor falava com Moisés como se fosse um amigo. E Josué ainda não tinha essa intimidade com o Senhor, mas Josué sabia o local onde o Senhor, a voz do Senhor vinha, Jesus ainda não, onde a voz do Senhor vinha e falava com Moisés. E é interessante que a Bíblia diz que quando Moisés voltava para o arraial, porque esse local de encontro era fora do arraial, Josué permanecia na porta da tenda. Eu fiquei meditando sobre essa passagem e pensando, Josué era um jovem como tantos outros. Josué tinha desejos como tantos outros. Mas Josué ele estava sempre insatisfeito pelo manifestar sobrenatural da presença. Porque, veja, mesmo quando Moisés saía da tenda, Josué estava lá, na tenda. Isso me fala que Josué não queria um relacionamento por meio de Moisés. E é interessante porque quando o desenrolar de todo o livro de Êxodo, e o livro de Números também nos fala que depois é Josué quem vai fazer uma visita à Terra Prometida. Ele é um dos espias da terra e ele volta com um bom relatório. Mas veja, a gente sempre fala do Josué que tinha palavras de fé e que quando foi na terra que tinha gigantes, ele voltou com um bom relatório. Tinha gigantes? Tinha gigantes. Mas de fato era aquilo que o Senhor tinha dito, manava leite e mel. A gente precisa voltar um pouco para saber onde começou essa devoção de Josué. E Êxodo 33 nos ensina um pouco. Nos fala que quando Moisés falava com o Senhor e depois voltava para o arraial, Josué não o acompanhava. Veja, quando você lê o livro de Êxodo, tem a passagem quando o Senhor pediu para que todos se santificassem, porque queria conversar com todos. Ele viria sobre o Monte Sinai e ele se manifestaria. E foi isso que aconteceu. O Senhor se manifestou no Monte Sinai, mas a Bíblia diz que o Senhor não veio como um vento suave, não veio como uma voz doce. Diz que naquele Monte Sinai parecia que pegava fogo. Quando a presença de Deus veio sobre o monte, ninguém, nenhum animal podia tocar naquele monte, porque senão seria fulminado diante da gloriosa presença do Senhor. E o povo, de maneira geral, disse a Moisés: Moisés, a gente não quer falar com esse Deus. Fala tu, vai você e seja o nosso intermediador. Mas existia um jovem que era diferente do pensamento do povo. Esse jovem não tinha medo da manifestação de Deus. Esse jovem ficava, porque assim como a manifestação no Monte Sinai, ela vinha expressa de poder e glória, assim também na tenda o Senhor não vinha calmamente. Moisés não tinha medo da presença, Josué também não. Eu fiquei pensando, o que o Senhor quer nos falar como juventude? O que o Senhor quer nos mostrar a partir da vida de Josué, quando ele permanecia na tenda? Sabe, o Senhor falou comigo sobre o nosso lugar de encontro, a nossa intimidade, um lugar secreto. Existe um local onde o Senhor fala sempre conosco. E eu não estou falando em um local físico, intimidade com o Senhor. Mesmo quando todos não estão indo àquele lugar, o Senhor nos diz, assim como o jovem Josué, permaneça naquele lugar. Porque naquele lugar é o lugar de encontro. A Bíblia fala que quando a gente quiser falar algo com o Senhor, a gente precisa entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, falar com o nosso Pai em secreto, que o nosso Pai que está em secreto ouve a nossa oração. Veja, eu não estou dizendo que o nosso quarto é o nosso secreto, somente ele. Existem outros lugares, outros locais que a gente pode escolher como o nosso local secreto. Mas existe um lugar de encontro. E a gente, como juventude, precisa saber onde é esse lugar que o Senhor está falando. Com certeza não é nas redes sociais. Toda vez que Moisés precisava ouvir a voz de Deus, ele saía do meio do povo. Ele saía do meio do arraial. Isso me fala sobre consagração, sobre separação.
Veja como é interessante como o Antigo Testamento sempre aponta para Cristo. Jesus, ele foi morto fora do arraial. O sacrifício teve que ser feito fora do meio do povo judeu. O golpe era fora do arraial. Moisés, nada mais do que Moisés fazia, era o que Jesus já fazia. A Bíblia diz que Jesus ele acordava antes que todo mundo, ele orava e depois ele começava o dia. Moisés fazia a mesma coisa. Se Moisés fazia isso, se Jesus fazia isso, a gente também precisa fazer isso. O livro de Efésios nos diz que lá em Efésios 5, vocês podem anotar para ler. Eu preciso ser um pouco rápido porque eu tenho menos de 1 hora. Mas vocês podem anotar, é o do 6 ao 17. Ele diz assim, no final do 17 diz, vede como andais. Algumas versões falam, vede como procedeis. Não como nécios, mas como sábios, remindo os tempos. E aí eu comecei a pontuar e eu queria compartilhar com vocês. Por que a Bíblia nos diz, por que Paulo nos diz em Efésios para a gente não andar como nécios, mas como sábios? Paulo diz, vede qual é o seu procedimento para que você não ande como os nécios, mas que você proceda para que a sua vida seja como a vida de um sábio. Eu anotei alguns pontos aqui. Como andam os tolos, como andam os nécios. Os nécios, eles andam de acordo com a cultura do mundo. Os nécios, eles são desapercebidos dos tempos. Eles são desconectados do Espírito Santo. Provérbios nos diz que com tudo que a gente tiver, a gente precisa buscar a sabedoria. E aí eu vou entrar. Como é que a gente precisa andar e proceder como sábio? O sábio, ele anda em santidade e temor, porque Provérbios diz que o temor é o princípio da sabedoria. O sábio anda com prudência. O que é prudência? É você calcular o resultado final das suas ações. Você não age sem calcular. Você não age sem direção, sem percepção daquilo que você está fazendo. Os sábios, ele andam em obediência e em conformidade à santa palavra de Deus. E o quarto ponto que eu anotei é que os sábios, eles andam aproveitando a tempo todo o tempo para evidenciar Jesus por meio da própria vida. E aqui eu quero falar do grande Salomão. Eu não vou abrir em Salomão porque tem alguns textos que eu quero muito abrir com vocês, depois de Êxodo. Mas veja o que aconteceu com Salomão. Salomão, filho do rei Davi, e se a gente puder dizer, Davi não tinha filho preferido, mas o único filho considerado como o maior sábio foi Salomão. Salomão foi responsável pela construção da casa de adoração, do templo sagrado do Senhor. Todas as instruções foram passadas para Davi, e já no momento da sua morte, Davi chama Salomão e diz, ó Salomão, Deus me disse que eu não vou construir o templo, que é você quem vai construir o templo, porque sobre minhas mãos existe muito sangue. Veja, Davi era um homem sábio. E o que me prova isso é que ele sabia que o tempo dele estava acabando e que ele sabia o que não era para ele fazer. Assim como ele sabia o que era para fazer, Davi sabia o que não era para ele fazer. E ele passa todas as instruções para Salomão. O que é interessante a gente ver na palavra é que todo o dinheiro necessário para a construção do templo do Senhor já tinha sido levantado durante o reinado de Davi. Salomão só precisava executar. Mas veja, Salomão chega para o Senhor e diz o seguinte. Ele vai em um momento de oferta, ele levanta um propiciatório, um lugar de adoração, e ele chega para o Senhor e diz. E ali naquele lugar de adoração, de consagração e de oferta, de holocausto de animais, que era a forma como se adorava antigamente, na antiga aliança, o Senhor se manifesta. E por conta do cheiro do holocausto, da adoração de Salomão, o Senhor vira para Salomão e pergunta, o que é que você quer? Tudo o que você quiser, eu lhe dou. Veja o que é que Salomão responde para Deus. Eu quero sabedoria. Salomão era muito jovem quando ele pediu sabedoria. E o que eu acho mais lindo é que ele explica para Deus, mesmo sabendo que Deus sabe de todas as coisas, por que é que ele quer sabedoria. Ele diz, porque o teu povo é um numeroso... ele diz assim, porque o teu povo, que o Senhor me colocou por cabeça, é muito numeroso. E eu preciso ser justo no julgamento com eles. Você já imaginou um juiz, porque ele era rei, ele também era juiz naquela época,
os papéis se confundiam, chegar e dizer, eu quero ser juiz, mas eu só quero ser juiz, eu estou com toda a autoridade, mas eu preciso de sabedoria, porque eu vou julgar as pessoas. E quando eu for julgar, eu preciso ser justo. É o teu povo. O que é mais incrível é que a palavra nos diz que assim que sabedoria é depositada, e o Senhor mesmo diz, o próprio Deus, diz para Salomão, porque não me pediste riqueza, nem fama e nem qualquer outra coisa, isso também lhe será acrescentado. Um pouco depois, acontece a cena mais famosa do reinado de Salomão, que para mim é a que mais marca. Duas mulheres, duas prostitutas chegam com uma causa para ser julgada. Veja, Salomão se antecipou no pedido. Ele foi um jovem prudente. Ele sabia o que deveria ser pedido, porque quando o problema se manifestou, ele já tinha sabedoria para resolver o problema. Veja o que é que Paulo nos diz em Efésios. Vede como procedeis, não como nécios, mas como sábios, porque os dias são maus. O que é que Paulo está querendo nos dizer? Vamos lá, vamos ser bem realistas. Os tempos são bons para nós que somos jovens? Para que a gente possa viver em santidade, para que a gente possa viver obedecendo a palavra, para que a gente possa viver guardando e zelando pelo temor do Senhor. São tempos fáceis de fazer isso? Não são. Porque existe muito mais facilidade de se viver uma vida na carne do que uma vida no Espírito. É por isso que Paulo nos aconselha, como jovens, que a gente precisa ter sabedoria. Quando eu coloquei aqui que a gente precisa aproveitar todo o tempo para evidenciar Jesus por meio da nossa própria vida, é porque são muitas oportunidades. Mas eu posso dizer a você, poucas delas a gente usa com excelência e a gente usa para a glorificação do nome do Senhor. Salomão teve uma oportunidade. Quando o Senhor perguntou, o que é que você quer de mim? Salomão foi rápido e foi certeiro no pedido. Eu quero sabedoria. E nós? O que nós pediríamos ao Senhor? Diante dessa proposta, diante dessa pergunta, qual seria a nossa resposta? Eu estava lendo uma frase um dia de um homem que serviu ao Senhor com toda a sua vida e ele disse o seguinte: se eu dissesse a você que você vai ter uma casa, você vai ter um bom carro, você vai morar no melhor país, você vai ter um ótimo casamento, filhos maravilhosos, você não vai ter problema nenhum, saúde, nenhum tipo de problema, a sua vida vai ser perfeita, mas no lugar onde você vai estar, Jesus não estará. Você queria estar nesse lugar? Eu fiquei meditando nessa palavra e isso nos traz a consciência que a vida com Cristo não é uma vida. Veja, Jesus disse lá no Evangelho de João, eu deixo para vocês a minha paz. Ele está querendo dizer que a gente não vai ter problema. Ele está nos dizendo que em meio aos problemas a gente vai ter paz. A gente vai ter o próprio Senhor. Então, quando vem essa proposta do mundo, eu falo como uma jovem. Eu falo para os que são jovens que estão me escutando. Eu pondero, eu faço uma compensação, um levantamento do que é melhor, uma vida perfeita, sem obediência, sem abnegação. Eu acho interessante que no livro de Salmos, Davi, ele olha para os ímpios, ele vê os ímpios prosperando. Então, a gente não pode dizer que uma pessoa que está muito bem financeiramente ou que está bem, essa pessoa tem Jesus, porque Davi olhava para os ímpios e ele ficava chateado porque ele estava sendo perseguido por amar o Senhor, por servir ao Senhor, enquanto os ímpios viviam a vida normalmente. Veja, existe um salmo que Davi diz o seguinte: parei para olhar a vida do meu vizinho e eles não tinham problema nenhum. E eu me perguntei, onde está o Senhor? Mas quando Davi faz aquela pergunta, ele percebe que o que eles tinham era externo. Aquela intimidade que Davi gozava do Senhor, que nem era ainda o Espírito dentro dele, era sobre, aquele povo não tinha. E no final do Salmo, Davi diz, mas vi que é em vão olhar para a vida deles, porque tudo quanto eles merecem virá como julgamento. Eu não acredito, como jovem, eu só acredito que seremos, eu vou fundamentar na palavra isso, tá? Para não ficar no achismo, mas seremos bem-sucedidos como adultos, como dispenseiros de Deus,
como ministro do Senhor, no sentido de, Vanessa, eu não sou chamada para ministério, eu estou falando como representante de Cristo. Seremos bem-sucedidos de acordo com a nossa juventude. Salomão, esse mesmo que eu contei a vocês, que durante a juventude pediu sabedoria, ouviu um conselho que ele não ouviu do Senhor. O Senhor disse a ele: Salomão, você não pode se casar com mulheres de fora do seu povo. Não faça casamento com mulheres estranhas. Ou seja, mulheres que confessavam uma fé diferente da dele. O que é que Salomão fez? Exatamente o que Deus pediu para não fazer. E a vida de Salomão termina com Eclesiastes, em que ele está dizendo: tudo é em vão. Trabalhei, pesquisei, estudei, vi que tudo é em vão. Vi que todo mundo nasce e no final todo mundo morre mesmo. Sabe o que Salomão está dizendo? Essa vida aqui não vale nada. Tanto faz se você fez o bem, se você fez o mal. Veja o nível de tolice que Salomão chegou a dizer. O que é que eu estou querendo falar para vocês com isso? É que não importa quão sábio nós fomos. A sabedoria é o próprio Jesus. Está lá em Provérbios 1. A própria sabedoria estava com Deus criando o mundo. E se dia a dia nós não alimentarmos o nosso relacionamento com o Senhor, nós não dependermos dessa sabedoria, nós não vivermos influenciados por essa sabedoria, a gente pode acabar numa vida tola, sendo um tolo, como no fim Salomão foi. Vocês estão me entendendo? Eu espero que eu não esteja falando rápido demais. Eu quero que vocês abram em João 14. Eu amo quando o Espírito Santo ele é específico naquilo que ele quer falar. E ele é sempre muito específico. Eu estava conversando dizendo que eu não sabia especificamente o que ministrar. E eu dormi essa madrugada orando, né, Senhor, o que eu posso falar para aqueles jovens, o que eu posso acrescentar através da tua palavra na igreja de Cedro, na igreja de Sergipe, no teu corpo, né? Porque somos um corpo só. E o Espírito, enquanto eu acordei ouvindo. De verdade, eu acordei, levantei, ouvindo a voz do Espírito dizendo: Senhor, mostra-nos o Pai. E eu sabia exatamente o que o Espírito estava me direcionando para estudar. É quando o Filipe, lá em João 14, pede a Jesus para que ele revele o Pai. E aí a gente vai ler sobre isso, tá bom? Vamos lá. 14:1 começa assim: não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus. Isso é Jesus falando. Isso já está pertinho de Jesus morrer. E essa é uma das últimas conversas dele com os discípulos. Ele diz assim: creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Não, aí Tomé se mete e diz assim: Senhor, não sabemos o caminho para onde o Senhor vai. Não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos conhecer o caminho? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é o meu Pai. Mas de agora em diante vão conhecer e ver o meu Pai. Eu só quero abrir um parêntese aqui. O original não é se vocês realmente me conhecessem. O original, quando foi escrita, as primeiras Bíblias dizia o seguinte: como vocês já me conheceram. Então Jesus não estava dizendo, vocês não me conhecem, vocês não conhecem. Na verdade, Jesus estava dizendo, vocês já me conhecem. Se vocês de fato me conhecem, então vocês sabem quem é o meu Pai. E ele continua dizendo o seguinte: mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. E Filipe disse: eis a pergunta que eu acordei hoje. Senhor, mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Eu quero encerrar um pouco aqui com vocês. Veja, Filipe chega para Jesus e diz: Senhor, Jesus está dizendo, eu preciso ir, eu vou para o Pai, e se vocês me conhecerem, vocês sabem de quem é o Pai que eu estou falando. Mas agora vocês vão ver o Pai. Jesus está sempre apontando para o Pai. Aí Filipe chega para Jesus e diz: Senhor, mostre-nos o Pai e assim ficaremos satisfeitos. Às vezes a gente lê isso corrido e não leva em consideração que Filipe praticamente insultou Jesus. Sabe o que é que Filipe estava dizendo para Jesus?
Presta atenção. Ele estava dizendo, Jesus, se eu vou ficar satisfeito só quando você me mostrar o Pai, mesmo andando com você, ainda sinto falta de alguma coisa. Esses satisfeitos aqui significa completos. Então, Felipe estava dizendo para Jesus, Jesus, se você nos mostrar o Pai, aí eu vou me sentir completo. Aí eu não vou sentir falta de nada. Veja que Jesus está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aí Felipe chega e diz, Jesus, então nos mostra o Pai e assim a gente vai ficar satisfeito. Problema resolvido. Se a gente ficar desapercebido, parece até que Felipe está sendo inteligente, objetivo, focado. O que é que Felipe quer? Ver o Pai. Mas o que Felipe está dizendo para Jesus é, eu não reconheço o Pai em você. Porque veja o que é que Jesus diz a Felipe. Jesus respondeu, Felipe, estive com vocês todo esse tempo. E você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê? Veja a forma como Jesus responde. Você não crê que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai que permanece em mim e realiza as suas obras por meio intermédio. Apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. O final, para mim, é o mais forte que Jesus fala. Ele diz, ou pelo menos creiam por causa das obras que vocês me viram realizar. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Se eu não sou Deus para vocês, mesmo andando todo esse tempo com vocês, que vocês creiam pelo menos naquilo que eu fiz, naquilo que eu faço. Veja, a seriedade com que Felipe falou com Jesus pediu de Jesus um alinhamento sério também. Jesus não passou a mão na cabeça de Felipe e disse, ô Felipe, eu entendo você, né? Todo esse tempo andando comigo, talvez, sei lá, você ficou preocupado, você ficou tão emocionado. Vamos aqui, deixa eu conversar com você. Não. Jesus disse, rapaz, eu tô andando o tempo todo com você. E você ainda tá me pedindo para ver o Pai? Quem olha para mim, vê o Pai. Mas não tem nada não. Se você não consegue me ver, ver o Pai em mim, reconheça pelo menos nas obras que eu faço. Eu não queria ser Felipe nessa hora. E Jesus diz assim, eu lhes digo a verdade. Quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu o farei. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode conhecer, pois ele o conhece, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Jesus puxou para outra temática. Enquanto Filipe pedia para ver ao Pai, Jesus falou de obras, ele puxou para o amor. E durante muito tempo, quando eu era muito mais nova, eu sempre gostava de dizer, Jesus, como eu te amo, Jesus, como eu te amo, e desobedecendo várias partes da Bíblia. Até o dia em que João 14 me constrangeu, me bateu e me transformou. Ele está dizendo para a gente, para nós que somos jovens, o seguinte, vocês não precisam me amar com discursos bonitos, obedeçam a minha palavra. Se você guardar os meus mandamentos, vocês estão me amando. Não existe forma mais perfeita de amar Jesus do que obedecendo aos seus mandamentos. Veja como Jesus ele é específico. Filipe pede para ver o Pai. Jesus repreende porque ele não reconheceu o Pai em Jesus e pediu para que Filipe olhasse para as obras. E por que eu estou entrando em obras? Porque a Bíblia diz que antes de todas as coisas serem feitas, antes da fundação do mundo, existiam obras, boas obras,
que foram feitas para que nós andássemos nela. Deixa eu só terminar, eu vou voltar, segura essa parte, eu vou só terminar isso aqui. No decorrer do capítulo 14, quando Jesus fala sobre obedecer, sobre provar o amor que temos com ele, veja o que é que Jesus diz. Lá no finalzinho, no 30, ele diz... Ele tem muita coisa para falar, como eu também, mas ele diz assim: não tenho muito tempo mais para falar com vocês, pois o príncipe deste mundo se aproxima e ele nada tem comigo. O que eu sempre me pergunto, quando eu acho que eu não estou num padrão tão elevado, quando eu não estou... O que é um padrão elevado? É viver de acordo com a Bíblia. Quando eu acho que eu estou falhando demais, eu sempre me pergunto, as pessoas vão olhar para mim e eu vou poder dizer, esse é o sistema do mundo e ele nada tem a ver comigo. As minhas obras provarão se o sistema do mundo está em mim, operando em mim, ou as obras que eu tenho andado nelas provarão se eu também estou vivendo o ministério do Espírito. Jesus começou falando de amor e ele queria contar para os discípulos sobre o Espírito Santo. Queria dizer falar sobre orfandade, Jesus falando sempre sobre paternidade, sobre orfandade, sobre o Espírito Santo, sobre o selo que nos foi prometido, que é o Espírito, que nunca nos deixaria só, que nos aconselharia, ele fala aqui, o ajudador. Eu preciso ir, mas eu vou rogar ao Pai. Se vocês me obedecem, eu vou rogar ao Pai para que eles mandem para você o ajudador. Mas no final, Jesus vem e diz, eu tenho tanta coisa para falar para vocês, mas a gente precisa sair, porque vem o príncipe desse mundo. E na minha versão, essa daqui diz assim, ele não tem poder algum sobre mim, mas farei o que o meu Pai requer de mim, para que o mundo saiba que eu o amo, que eu amo o meu Pai. Veja que ele está dizendo, o príncipe desse mundo não tem poder nenhum sobre mim, mas o que o Pai está requerendo de mim, eu vou fazer, para mostrar ao mundo que eu estou com o Pai, que o Pai está em mim. Como a gente pode provar nos dias como hoje que nós somos de Jesus, que nós estamos com o Pai, que nós somos representantes de Jesus? Isso me fala sobre a forma como temos andado e aquilo que nós temos feito. As nossas obras, elas vão falar, né? Tem muita gente que diz assim, não ame com palavras, demonstre. Isso aí é o populacho, é um ditado popular para falar sobre o que estamos externando. O próprio Jesus falou que a árvore ela seria conhecida pelo seu fruto. Então, se o nosso fruto, se aquilo que estamos vivendo são boas obras, e o que são boas obras? Veja o que Jesus fez, se você está fazendo parecido. Se parece com o que Jesus fez, ou que Jesus nos deixou como exemplo das obras dele, restauração, cura, libertação de pessoas, encorajamento, ressurreição. Se a gente está andando nessas obras, ou nas maiores que Jesus falou que andaríamos, se crêssemos, então a gente está andando com o Pai, a gente está andando com Jesus, a gente está andando no Espírito. Vamos correr. Só que aí vem Paulo e ele diz o seguinte, lá em 1 Coríntios 11:11. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo resumiu que ele estava andando nas mesmas obras de Jesus e ele estava usufruindo do que Jesus disse em João 14. Ele estava andando em obras ainda maiores. Porque quando Paulo diz, olha para mim, vê como é que eu ando. E podem me imitar, porque eu sou imitador de Cristo. É isso também que nós precisamos ter o cuidado. Eu amo Paulo, amo as cartas de Paulo, amo a forma como Paulo confronta tanto ele mesmo, mas confronta também aqueles que estão querendo viver no erro, aqueles que ainda não tiveram um encontro com Jesus, um encontro com a verdade. Então, se eu pudesse dizer o nível hard que a gente poderia andar, um nível alto, qual é o nível? É da gente poder chegar em alguém e dizer assim, olha para mim, né? Porque às vezes a gente escuta as pessoas dizerem, fulano na igreja não quer nada com Deus, fica só impedindo os outros de ser crente. E você? Você pode abrir a boca para dizer, rapaz, não olhe para ele não, então olhe para mim, porque eu estou vivendo igual a Jesus.
Paulo pôde dizer isso. E Paulo não era melhor do que eu, não era melhor no sentido de preferência, de filiação. Vocês estão me entendendo? Paulo era muito mais inteligente do que eu. Paulo tinha uma vida de muito mais frutos do que a minha. Eu posso falar sobre mim. Mas o que eu estou dizendo é, chegou o tempo da gente poder personificar 1 Coríntios 11:11. Chegar para o mundo, para a juventude perdida, para os jovens que estão em perdição e dizer, rapaz, não olhe para esse sistema perdido não do mundo, olhe para mim. Porque o mundo chega para nós e pergunta o seguinte, cadê o Deus de vocês? Cadê a manifestação? Nesses momentos de crise, Hebreus fala que estamos rodeados de uma grande número de testemunhas. Né? E essas testemunhas eu não estou falando simplesmente sobre pessoas carnais, pessoas de carne e osso. Mas nesse momento turbulento que a gente está vivendo, naturalmente, será que as pessoas podem chegar para mim, para você e dizer assim, o Jesus que você prega, nessa situação que eu estou vivendo hoje, o que ele faria? E a gente, como cristão, como mini Cristo, como representante de Cristo, poder chegar e dar bronca. Porque evangelho sem poder é a perdição da humanidade. Porque eu digo a vocês, o próprio Paulo falou que se a gente crê em Deus simplesmente para essa vida, nós somos os mais miseráveis. Mas me diga mesmo, qual a diferença então, se o Cristo que nós vivemos, se o cristianismo que temos vivido a cada dia, se ele não é real, por que então obedecermos, por que então devotarmos uma vida a ele? Quando você não tem uma experiência, porque Paulo tinha propriedade para falar sobre Jesus, porque ele teve uma experiência com Cristo. Ele aprendeu do próprio Cristo. Ele tinha respaldo para falar o que ele estava falando. Se você é jovem e você ainda não teve uma experiência com o Cristo ressurreto, eu não estou falando com o Cristo que as pessoas cantam e que as pessoas falam sobre. Eu estou falando sobre o Jesus que morreu e que ressuscitou. Se você nunca teve um encontro com esse Jesus, você não vai poder abrir a boca em meio das circunstâncias completamente contrárias e dizer, eu sei que Jesus é real. Você não vai poder ter embasamento para alguém chegar para você e dizer, onde está o seu Jesus? E você vai fazer a mesma pergunta, onde? Chega de vivermos... Sabe, eu fico muito preocupada. Eu sei que Jesus está às portas. E eu fico muito preocupada com a forma nécia e tola como a gente tem remido os nossos dias. A gente acha, né, o Senhor Jesus conta conosco para pregar o evangelho, para falar as boas novas, para ser representante do reino aqui nessa terra. Mas a gente acha que a gente tem toda a nossa vida, então a gente diz o seguinte, depois que eu me formar na faculdade, eu vou fazer alguma coisa para Jesus. Depois que eu arranjar um namorado de Deus, eu vou fazer alguma coisa para Jesus. Depois que eu casar com um homem que seja uma bênção, eu vou fazer alguma coisa para Jesus. E eu pergunto a você, né? O tempo que você tem, todo esse tempo que você acha que pode dispor, é seu? Porque a Bíblia nos diz que Ele é o Senhor do tempo. Então, quando você me diz que você organiza a sua vida, eu estou falando você no sentido, quando um jovem me diz que ele vai dar prioridade a outras coisas, que depois que tudo estiver alinhado, aí ele vai cuidar das coisas do Senhor, eu me preocupo se ele entendeu sobre a brevidade dos nossos dias, que Provérbios diz, e sobre a urgência que temos em trazer a realidade do céu para essa terra. Amém? Só falta 10 minutos. Tá. Ter. Já estou terminando. Só falta 10 encerrar. minutos. Mano, vai cantar ainda? Vai. Porque só falta 10 minutos para encerrar, para ele salvar a live. Obrigada. Eu quero terminar lendo com vocês Efésios 2, 8 e 10. E aí Ramona vai entrar para contar para vocês, tá bom? Abre lá em Efésios, é com esse versículo que eu quero terminar. Efésios 2. Eu falei um pouquinho sobre essa passagem, mas eu quero ler mesmo com vocês. Do 8 ao 10. Diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar,
pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele, de antemão, planejou para nós. Vanessa, ficou meio confuso. Você me falou sobre as obras que andamos, e aqui está dizendo que ninguém é recompensado pelas boas obras. Veja, nós não fomos salvos pelas boas obras, nós fomos salvos para as boas obras. Essas boas obras não apontam para mim, para a minha bondade, para a minha sabedoria, para o quão bom eu sou. Essa boa obra aponta para o que Jesus já fez. A boa obra foi consumada na cruz. O exemplo de vida de Jesus foram boas obras. Toda a vida de Jesus, se você pegar todos os exemplos, foi uma vida de boas obras. Essas boas obras, elas já estavam prontas para que andássemos nela. Não está dizendo que é para nos fixássemos, para que, deixa eu usar a palavra mais correta, para nos gloriarmos, não, eu anotei. Vangloriar nas boas obras. As boas obras não são para eu chegar para alguém e dizer, faça isso porque eu faço. As boas obras, elas existem para que eu possa andar nelas e dizer assim, como Jesus andou, eu posso andar, você também pode andar. O amor de Cristo em unidade, e eu falo especificamente entre os jovens agora, eu vou finalizar. O amor de Cristo, ele vai ser evidenciado no quão você consegue espelhar, externar Jesus. Se eu digo que amo, se eu digo que eu tenho compaixão por uma juventude perdida, mas quando eu me manifesto diante dessa juventude, eu não consigo me colocar no lugar dela e representar Jesus para ela, eu não estou andando em boas obras. Então, minha oração para a Igreja de Cedro, para os jovens de Sergipe, é que vocês possam andar nas boas obras que já foram preparadas para nós, que vocês possam viver sabiamente, vendo como é que vocês estão andando, remindo o tempo, e que vocês possam ser como o jovem Josué, que foi o sucessor de Moisés, mas acima de tudo foi um jovem apaixonado pela presença. Quando todos se foram, quando o próprio Moisés se foi, Josué permanecia ali. Muito obrigada pela oportunidade. Foi muito bom conversar com vocês. Eu vou chamar a Ramona agora para cantar. E um abraço. Qualquer coisa vocês podem falar com minha irmã, vocês podem falar comigo também pelo Instagram. Um beijo. Fiquem na paz. Eu que agradeço por aceitar esse convite. Que Deus possa estar lhe abençoando. Vamos ouvir agora nossa irmã Ramona com louvor para adorar o nosso Senhor Jesus Cristo. Que palavra maravilhosa. Amanhã a BD dos Jovens vai ser sobre Salomão, viu? Deus já confirmou nessa noite. Verdade. Deus que fala. Tinha um de música para a gente cantar e a ideal que a gente sentiu no coração foi Prefiro, do cantor e pastor, compositor Serginho Brito, que é do Ministério Verbo da Vida. E espero que vocês possam gostar dessa canção que fala muito do coração. Prefiro a tua presença do que qualquer outro lugar. Eu preciso, Senhor, preciso da tua presença, pois ela me faz descansar. Prefiro a tua presença do que qualquer outro lugar. Eu preciso da tua presença, pois ela me faz descansar. A quem tenho eu no céu além de ti? Aonde iria eu sem tua presença em mim?
estás comigo a todo instante. Não estás distante, estás. Sei que tu não falhas, maior Deus que habita em mim. Maior é o Deus que habita em mim. Maior é o Deus que habita em mim. Amém. Amém. Que você esteja recebendo essa presença aí na sua casa. Que Deus invada o seu ser. Hoje a gente falou muito sobre a presença de Deus, né? Você, olha, perca tudo, como o louvor que a irmã cantou, mas só não queira perder a presença de Deus, que é essencial nas nossas vidas. Aqui, amém? Muito obrigado, que Deus esteja abençoando, viu? Ramona e Vanessa. Aqui o dela caiu, o de Vanessa caiu. Mas que Deus esteja abençoando todos vocês e que você sinta a presença do Senhor. O pastor José quer entrar? Amém. Um beijo para todos os irmãos. Próxima semana teremos culto também. Logo, logo colocaremos aqui o cartaz e que Deus possa estar entrando na sua casa, na sua vida e que esteja abençoando você. Amém? Que Deus abençoe. O tempo já está acabando. Aí. Deus abençoe.